Quando eu orava aqui, o Espírito Santo trouxe ao meu coração essa palavra, que nós somos gerados num ambiente de fé. Diga para a pessoa que está do seu lado: você foi gerado num ambiente de fé. Nós somos gerados num ambiente de fé, de amor, de incredulidade. Obrigado, hein? Nós somos gerados neste ambiente, mas nós estamos inseridos num ambiente completamente contrário a isso. Nós estamos inseridos num ambiente de murmuração. Nós estamos inseridos num ambiente de medo. Nós estamos inseridos num ambiente de dúvida. O mundo que nós vivemos é um mundo que gera em nós medo, dúvida, incredulidade, desconfiança. Nós ouvimos pessoas dizer: eu desconfio até da minha sombra, né? Né, irmã Lenice? A pessoa fala: eu desconfio até da minha sombra, não vou desconfiar de quem eu não conheço. Mas nós não fomos gerados neste ambiente. Nós somos gerados num ambiente de bênção. E eu queria ler com você Mateus capítulo 4, nessa manhã. Amém? Diz assim: em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o ambiente o levou à cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que te protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. E Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. E em seguida o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse: eu te darei tudo. Declarou: basta ajoelhar-se e me adorar. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Todos nós em algum momento da nossa vida já fomos tentados. Sim ou não? Já foi tentado em alguma área da sua vida? Todos nós somos tentados diariamente. Somos tentados a mentir, somos tentados a roubar, somos tentados a enganar, somos tentados a prostituir, somos tentados de diversas formas. Seja na mente ou seja de forma exterior, seja dentro de nós ou fora de nós, a tentação ela está diante de nós todos os dias. E ser tentado não é pecado, não há pecado nenhum em ser tentado. Hebreus capítulo 4 vai dizer que Jesus, o sumo sacerdote, foi tentado que nem eu e você, mas não cedeu a nenhuma tentação. Então ser tentado não é pecado, a tentação não precisa nos levar a pecar. A Bíblia fala que o pássaro ele pode voar sobre a nossa cabeça. Não tem como impedir de eu pensar coisas ruins. Não tem como eu impedir de pensamentos ruins chegarem até mim. Mas eu posso impedir deles serem consumados. Eu não tenho como impedir da ave voar sobre a minha cabeça, mas eu tenho como impedir que os ovos dela sejam chocados na minha mente. Então ser tentado não é o pecado, ser tentado não me leva a pecar, ser tentado é a manifestação muitas vezes de um momento que nos prova em algumas áreas da nossa vida. Pode ser que seja necessário ser tentado. Já ouviu aquelas pessoas dizer: ai Senhor, dar-me paciência? Aí vira aquela outra pessoa e fala: cuidado, hein, se você pedir paciência, Deus vai te dar a prova. Por quê? A paciência ela é testada por meio do quê? Da prova. Não tem como eu testar a paciência se eu não tiver um tribulado do meu lado. Então às vezes a gente fala, né, me dá paciência, Senhor, Deus vai colocar um tribulado do meu lado. Por quê? Porque senão minha paciência não vai ser provada, minha paciência não vai ser testada.
Não tem como eu clamar, e aqui normalmente a gente sempre fala isso, né? Quem precisa de um milagre? 99,9% levanta a mão e fala, eu preciso do milagre. Às vezes a pessoa nem sabe que milagre precisa, mas já é automático, né? Quem precisa do milagre? Eu. Que milagre você precisa? Até que eu não preciso, até que está tudo bem. Milagre é o exercício de algo sobrenatural. Nem todo mundo precisa de um milagre. Às vezes nós precisamos da provisão diária de Deus, mas não de um milagre, porque o milagre é um mover extraordinário, que se move acima do ordinário. O milagre é aquilo que está acima do que é natural, é extranatural, é sobrenatural. Então não é todo dia que nós precisamos de um milagre, mas de pronto nós batemos, eu preciso do milagre. Que milagre você precisa? Eu preciso do arroz e feijão amanhã na mesa. Isso já é, como disse o pastor Daniel aqui agora há pouco, isso já é princípio. Deus não deixa faltar o pão na nossa mesa. Então ter o arroz, o feijão não é milagre, é a provisão diária de Deus. Mas em algum momento das nossas vidas nós vamos ser tentados para provar aquilo que nós professamos. Nós falamos que temos fé, mas a nossa fé só será manifesta por meio da provação, por meio daquilo que nós somos tentados. Jesus foi levado ao deserto por quem? Pelo Espírito. Para quê? Para ser tentado. Porque ele estava para começar o seu ministério, para dar início, start, a tudo aquilo que Deus tinha como propósito para a vida dele. Então ele precisava desse momento de tentação. Ele precisava deste momento de aflição satânica. E pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas nós precisamos do diabo. Fala para a pessoa que está ao teu lado, você só é bonzinho assim porque o diabo te tenta todo dia, Dinho. Não é? Senão de que forma você manifestaria a sua fé se o diabo não fosse todo dia ele te tentar? Tentando semear no teu coração ou no meu coração a incredulidade. Jesus precisou desse momento. E pode até parecer heresia isso que eu estou dizendo, né? Eu preciso do diabo. Mas Jesus precisou desse momento para que o start daquilo que Deus tinha como propósito para a vida dele se manifestasse. Algumas coisas ruins são necessárias acontecer para que o verdadeiro em nós se manifeste. Como que eu vou exercer a paciência se eu não tenho um tribulado do meu lado ou uma situação difícil do meu lado? Como eu vou manifestar a fé se tudo acontece na minha vida da forma que eu espero que aconteça? Como que eu vou manifestar o amor, sendo que só tem pessoas que me bajulam e que dão tapinha nas minhas costas? Como que eu vou amar o meu inimigo se todo mundo me é favorável? Então o contrário é necessário para que eu seja colocado dentro do propósito de Deus. Às vezes os inimigos eles são mais importantes na nossa vida do que os amigos. Às vezes os inimigos eles têm um papel mais fundamental na nossa vida do que os nossos amigos, porque os nossos inimigos nos empurram para o propósito, os nossos amigos nos fazem acomodar dentro de um lugar que talvez não seja o propósito. Quem empurrou Davi para o propósito foi o gigante Golias. Às vezes os inimigos nos fazem coisas que nós, num sentimento, e me entenda bem o que eu vou dizer, parece que não vai soar bem, mas num sentimento dentro de nós de vingança, nós fazemos o quê? Agora eu vou fazer e eu vou provar que eu sou capaz. Ou seja, o inimigo despertou em nós o quê? Um desejo de reação. Que às vezes o amigo não fica só dando tapinha nas costas, fala, não, você canta bem. Vou dar um exemplo aqui só, Sabrina. O amigo fica, Sabrina, você canta muito bem. Aí o inimigo vai chegar, nossa Sabrina, você é desafinada, hein? E ela vai falar o quê? Então eu preciso fazer uma aula de canto. O inimigo às vezes nos empurra para que nós sejamos pessoas melhores, enquanto muitas vezes o amigo nos coloca em situação de conforto, porque para não nos ofender ou para não nos magoar, falam coisas que nós só queremos ouvir. E eu estou dizendo o quê? Que o Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo, porque por meio dessas tentações o diabo ia impulsionar Jesus para o propósito que Deus tinha na vida dele. Então olhe para as situações contrárias da vida como plataforma de impulsionamento, não como vento contrário.
O avião ele só consegue subir por meio de ventos contrários, não de ventos favoráveis. Então Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí nós vamos manifestar o quê? A fidelidade ela só é manifesta no meio da prova. Sim ou não? A minha esposa ela fica falando para mim que me ama todo dia. Mas só quando passa um cara mais bonito que eu que ela vai manifestar essa fidelidade. Eu sei que é difícil ela encontrar, mas ela tem um bom marido, então não é qualquer um que vai despertar nela. Mas já pensou se eu falasse para minha esposa assim: não vai no shopping sozinha, não vai no não sei o que sozinha, não vai no sei o que sozinha, porque talvez você encontre alguém melhor do que eu. Aí ela vai me dizer o quê? Como que eu vou mostrar a minha fidelidade a você se eu não for posto à prova? E lógico, me entenda bem, não é naquele teste ridículo de televisão de fidelidade, né? Tinha um irmão que ele falava assim para mim, para a esposa dele, não para mim, mas ele falava na minha frente. Ele falava para a esposa dele, quando estava naquele auge de teste de fidelidade na TV, né? Ele falou assim: nunca faça teste de fidelidade comigo, hein? Porque eu caio. Aí a gente fala: não, você não cai. Não, eu caio, eu já avisei ela que se ela fizer, eu caio. Porque a fidelidade ela vai se mostrar por meio de uma prova. Se não houver prova contrária, como que eu vou manifestar a fidelidade? Ser fiel apenas, e às vezes nós somos fiel a Deus assim, né? Deus, eu te amo, Senhor, eu sou fiel, Senhor, eu sou fiel. E Deus então vai permitir alguns momentos na nossa vida para provar em nós essa fidelidade. Ah, pastor, mas isso é bíblico? É lógico, é só a gente ler a Bíblia. Mateus capítulo 4 fala que Jesus foi levado ao deserto para ser o quê? Tentado. Aí Jó, lá em Jó capítulo 1 vai falar o quê? Que Jó chega diante de Deus, que Satanás chega diante de Deus e fala para Deus assim: ó, Jó é bonzinho porque ele tem o carro do ano, porque ele tem a casa do ano, porque ele tem filho bonito, todos os filhos dele têm dente na boca, tá tudo bonito. Aí Satanás fala: agora eu quero ver se ele perder o carro, se ele perder a casa, se ele perder o emprego, se ele perder os filhos, se ele vai continuar te adorando. Eu quero ver se Jó vai manifestar a fidelidade em meio à prova. E Deus fala: eu conheço Jó, e eu sei quem Jó é. Jó não é um homem de palavras, Jó sempre foi um homem de atitudes. Então vai lá, pode tocar nos bens dele. Aí o diabo tira tudo, e Jó permanece fiel. Aí a mulher de Jó chega para ele e fala assim: como você vai adorar a Deus em meio a essa situação? Como que você vai adorar a Deus em meio a essa prova? Como que você vai adorar a Deus com os ventos contrários? Como você vai adorar a Deus nesse momento tão forte de tentação? E aí o que Jó diz para ela? Como diz uma louca: assim você está falando, porque quando a gente tinha tudo, nós proferíamos uma palavra de fé e de fidelidade ao Senhor, mas agora que foi nos tirado tudo, agora a gente vai murmurar? Deus é Deus da abundância e Deus é Deus também na escassez. Aí Jó ele fala assim: eu vim nu e eu vou voltar nu. Eu vim careca, banguela e pelado. Vou voltar banguelo, careca e pelado. Ontem eu estava ouvindo uma ministração minha mesmo. Sabe aquelas palavras que a gente prega e depois esquece? Eu até coloquei no Facebook lá que Deus não faz não se move por abracadabra. Mas foi uma palavra que eu preguei sobre Lázaro. Eu falei: rapaz, olha, eu tinha até esquecido essa palavra que eu preguei. Mas todo o processo que acontece no corpo de uma pessoa quando ela morre, depois de 3 dias todos os órgãos de dentro caem. Depois de 3 dias não existe mais pâncreas e intestino. Depois de 3 dias que uma pessoa morre, o pâncreas e o intestino eles são comidos pelas bactérias depois de 3 dias. Então como que Lázaro ressuscita depois de 4 dias? Olha o tamanho do milagre de Deus. Deus teve que refazer o pâncreas, Deus teve que refazer o intestino, Deus teve que refazer tudo dentro de Lázaro antes de Lázaro sair da cova. Então é no meio da prova que nós somos forjados, e a prova nos forja no oculto, não publicamente. A prova ela me forja lá no meu quarto, a prova me forja quando eu estou sozinho. A tentação, aí você vai ver que Jesus estava sozinho no deserto.
Foi sozinho que Jesus foi tentado. No meio da multidão eu não sou tentado, porque no meio da multidão eu consigo colocar um estereótipo de homem fiel. No meio da multidão eu consigo me transformar num homem bonzinho. Mas é sozinho que o diabo vem para me tentar. É sozinho que o diabo vem para tentar me pôr à prova em algumas áreas. É quando eu estou sozinho com o dinheiro que o diabo vai provar a fidelidade do meu coração, que eu professo na hora das finanças. É quando eu estou sozinho com uma mulher dentro do elevador que o diabo vai provar a minha fidelidade. É quando eu estou sozinho, quando não tem ninguém me vendo ali, manifesta quem realmente eu sou. Então o diabo foi para tentar Jesus no deserto na hora que ele estava sozinho, na hora que ele estava fragilizado. E a solidão não impede que você seja tentado. Então eu vou ficar trancado em casa, não vou ser tentado. Jesus estava sozinho, no deserto, sem televisão, sem internet, e foi tentado. Eu vou me trancar em casa, ponto, eu não sou mais tentado. Mentira, porque Jesus estava num lugar que não tinha internet, não tinha televisão, e mesmo assim ele foi tentado. A solidão não nos impede de sermos tentados. Então eu vou jejuar e orar, também não impede. Jesus estava jejuando e orando. Olha, Jesus estava de jejum, Jesus estava orando, Jesus estava sozinho. Parece que aos nossos olhos, tudo guardado para não ser tentado. Eu vou jejuar, vou orar, vou me isolar que eu não vou ser tentado. Jesus estava sozinho, jejuando e orando, e ele foi tentado. Porque o inimigo ele não se manifesta de forma exterior, o inimigo ele se manifesta de forma interior. E o diabo ele sabe introduzir um assunto. Não acho que o diabo ele vai chegar, Araújo, metendo o pé no peito do Araújo, não. Você já viu, hoje o UFC já é meio agressivo a luta, não é? Já assistiu essas lutas de UFC? O cara já chega dando porrada na cara, Mas lembra a época do boxe? Hoje o boxe não é tão popular, Mas a época do boxe o cara ia devagarzinho, só dando soco aqui do lado. Ele ia minando a força, ele ia dando um monte de soquinho do lado. Passava o primeiro round, vamos pro canto. No segundo round ele voltava e ele ia dando tanto soco no baço da pessoa que uma hora a pessoa ia curvando. Eu me lembro a primeira vez que eu assisti o UFC, o cara só chutava a canela do outro. Eu falei, esse cara sabe lutar? Ele só dava chute na canela. No segundo round o adversário desmontou. De tanto chute na canela, ele não aguentou se manter em pé. Então não acho que o diabo vai chegar dando, o diabo veio com tudo contra a minha vida, não. Ele só chega para finalizar, porque o com tudo ele vem dando aos poucos. O diabo ele sabe introduzir o pecado na vida de uma pessoa. Ninguém peca de uma hora para outra. Ninguém adultera de uma hora para outra. Ninguém rouba de uma hora para outra. Eu sempre digo aqui, não existe político corrupto. Existe cidadão corrupto que se tornou um político. Por quê? A política só amplifica aquilo que ele já era. Antes ele roubava R$100, agora na política ele tem condições de roubar milhões. Mas ele já roubava. Agora aquele que não rouba, pode ser o presidente da república amanhã, ele não vai roubar. Porque a política só potencializa quem ele já é. A condição agora dele pegar mais é só para manifestar aquilo que ele já era no oculto. O diabo ele começou uma série de tentações com Jesus. Ele falou com Jesus quantas vezes? 3 vezes. E ele sempre usa uma palavra, se. Olha o que diz aí em Mateus capítulo 4, o versículo 3. Se você é filho de Deus. Pode ver que o diabo ele não vem assim, você não é o filho de Deus. Ele coloca o quê? Se você é o filho de Deus. O se é a introdução na nossa mente, bem pequena, que vai gerar em nós uma grande dúvida amanhã. E o diabo sabe disso. Essa palavra se
é maligna. Ela tenta plantar dentro de nós, por meio dessa cultura do si, uma dúvida que vai nos destruir amanhã. Pode ver, o diabo não chegou para Jesus e falou assim: você não é o Filho de Deus. Ele falou assim: se você é o Filho de Deus, deixa eu colocar uma dúvida dentro de você. O diabo, ele sempre vem colocar dúvidas dentro de nós, e a tentação, ela não se dá de forma gigantesca, ela começa de forma pequena, para tentar nos provar primeiramente nas pequenas coisas. Então ele vai chegar para o Alisson e vai falar: Alisson, se você é homem de Deus, se você não sei o que, se, e aí o se gera em nós dúvida de quem realmente nós somos, se nós não estamos firmados. O diabo, ele vai chegar para mim e falar assim: se sua esposa é fiel, por que ela está atrasada? Se sua esposa é fiel, por que ela colocou senha no celular que você não sabe? Se sua esposa é fiel, por que ela fez isso? E aí você estava tão convicto de que ela era fiel, você começa: é verdade. O se dá uma balançada, é como se fosse um primeiro chute na nossa canela para tentar nos desestabilizar, fazer mudar o nosso foco. O pastor Alexandre, vamos supor que o pastor Daniel confia em mim em 90%. Aí ele está aqui focado, aí o diabo fala assim: não, mas se ele fosse fiel, ele não teria falado aquilo. Aí o que ele vai fazer? É verdade. Não, isso é verdade. Então o diabo, ele chega para Jesus e ele fala o quê? Se tu és filho de Deus. Ele pôs uma dúvida. A dúvida, olha que interessante, presta atenção nisso. A dúvida presta-se mais no propósito satânico do que a heresia. Porque se eu chego com uma heresia, você vai falar: não, isso não está na Bíblia, não, sai fora. Agora o se coloca em dúvida aquilo que é verdadeiro. Esses dias eu estava vindo de Campos de Jordão com o meu carro, e aí parou um engarrafamento na Ayrton Senna. E aí a hora que parou, eu estava vindo normal, cantando, conversando, batendo papo no carro, e aí teve engarrafamento. Aí parou o engarrafamento e o carro começou a andar devagarzinho, né? Aquele pinga-pinga. E aí eu escutei um barulho na roda direita. Falei: nossa, que estranho, eu não estava escutando esse barulho na roda direita. Aí a minha esposa falou assim: nossa, eu também não. E aí veio os dois, do ponto da Ayrton Senna, foi um pouco depois do pedágio, até aqui a minha casa. Desligamos o rádio e viemos prestando atenção naquele barulhinho. Ai meu Deus, Senhor, guarda esse carro, Senhor, vai essa roda sair. Começou um tec, 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 do lado da roda. Falei: Senhor, eu já estava andando a 120 por hora e vim do pedágio até aqui a 80 por hora, já meio olhando, Rebeca está de cinto, todo mundo de cinto, já imaginando, e se essa roda sai, se cai à frente do carro? Mas eu não estava prestando atenção naquilo, porque eu estava em alta velocidade, estava distraído. Mas a partir do momento que vou usar aqui só como figura de ilustração, o diabo conseguiu me parar naquele engarrafamento, ele mudou o meu foco para um barulho que eu não tinha prestado atenção. E aí o se entrou dentro de nós, nós começamos: e se essa roda cai? E se a suspensão quebra? E se isso? E isso fez com que nós diminuíssemos a velocidade, parássemos de conversar, chegássemos em casa os dois tensos e preocupados. Ufa, chegamos. Cheguei, fui no cara lá, no mecânico, o cara olhou o carro e falou: não é nada, que caiu uma borrachinha aqui, ó, e ficou batendo a borrachinha, ele colocou a borrachinha, acabou o barulho. Mas o diabo fez com que eu prestasse atenção num barulho que então não era nem perigoso, mas gerou em nós medo, gerou em nós dúvida, fez com que os nossos olhos ou a nossa atenção fosse mudada agora para o se. E se for verdade? Tudo que te falarem ao meu respeito, chegue até mim e fala: pastor, eu ouvi dizer isso, é verdade? Tudo que te dizerem a respeito da sua esposa, chegue até ela e pergunte: amor, falaram isso a seu respeito, é verdade? Porque o confronto, ele é mais saudável do que a manifestação do si dentro de nós. Porque a partir do momento que o si é gerado dentro de mim, os meus olhos mudam.
E aí eu vou começar a focar numa coisa que nem existe, ou que nem é tão grandiosa. Mas o diabo conseguiu plantar um si dentro de mim, que me fez roubar do propósito. Eu fui tentado e eu cedi à tentação, de agora acreditar no si satânico. E o diabo, ele é especialista no si. Olha, você está fazendo tal coisa, mas e se? Você fala, não tinha pensado nisso. E aí você começa o quê? Não, olha, irmão, se pensar é verdade. Não, é verdade. Jesus não, a hora que o diabo veio, e se? O Jesus fez o quê? E se uma vírgula, meu amigo, a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que não é, mas e se não, não tem si para a palavra, na palavra não há variação de dúvida, e ponto. Estava conversando isso, esses dias eu e o pastor Daniel, a Marinês, a gente estava conversando. Às vezes as pessoas falam, mas Deus falou comigo. Mas como que Deus fala com você? É um negócio que não está na Bíblia. Não, mas Deus me falou. Mas Deus não fala o que não está na palavra. O que Ele tinha que falar, Ele já falou. Tudo que Deus fala tem que estar respaldado na palavra. Se não está na palavra, não foi Deus. Não, mas e se Deus se moveu de forma diferente? Agora eu não consigo entender isso. Então Jesus pega a palavra para o diabo, ele fala assim, olha diabo, se eu sou filho de Deus, em Salmo capítulo 2, no versículo 7 vai falar, tu és meu filho, eu te gerei, e ponto. A palavra de Deus diz que eu sou filho, e ponto. Então a dúvida, ela presta mais propósito satânico do que a heresia, porque quando eu ouço uma heresia, eu corro para a Bíblia. Mas agora quando a dúvida entra, eu não vou para a Bíblia, eu me baseio no si. E se eu não sou filho de Deus? E se o que ele está falando é verdade? E se, sabe, tem uma coisa que nós, dentro da minha casa, nós trabalhamos com a máxima transparência. Eu não deixo dúvida entrar dentro da minha casa. Eu não posso deixar com que minha esposa fique preocupada porque eu cheguei atrasado de algo que eu tinha falado que ia chegar. Eu não posso deixar o si. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmo capítulo 2, no versículo 7. Eu não posso deixar em dúvida aquilo que eu tenho convicção que é verdadeiro. E o diabo, ele sempre vai lançar em nós o si. Agora, o diabo, ele sempre vai atacar um ponto vital. Quem já tomou água aqui na igreja? Você sabe a marca do copinho? Que é comprado aqui na igreja? Quem sabe a marca? Será? Ou o mais barato? A gente vai no mercado, não tem marca, né? A gente come mais barato. Agora, se eu falar para você, olha, e se o copo que você está tomando, que marca que você falou, Alisson? Copo Brás? E se eu falar, e se o copo que você toma água hoje não foi o Copo Brás? Para mim tanto faz, eu tomando água, o que importa? Ou seja, o diabo nunca vai lançar sim numa área que não é vital, uma área que pouco importa. O diabo sempre vai atacar a área que nos desestrutura e que nos roubam do propósito. O diabo nunca vai me tentar naquilo que ele sabe que eu não sou tentado. O diabo, ele nunca vai atacar uma área da minha vida que ele sabe que naquela área eu sou forte. Mas ele sempre vai atacar uma área vital nossa. Ele vai logo na filiação de Jesus. Ele fala assim, ele não tentou Jesus na fome, isso foi secundário. Mas o que foi primário, o que foi primeiro é, se tu és filho de Deus. Ele atacou uma área vital. Olha, se você é homem de Deus. E aí Jesus vem com a palavra. O diabo, ele sabe lançar em nós dúvida que nos roubam do propósito. E nos fazem tirar o foco daquilo que é verdadeiro. Salmo capítulo 2, versículo 7 diz assim: o rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse, você é o meu filho e hoje eu te gerei. Aí em Isaías capítulo 9 vai dizer assim: um menino nos nasceu, um filho nos deu. Há uma grande profecia a respeito de Jesus sendo filho de Deus. Agora o diabo, ele vai logo lá naquilo que vai desestruturar, naquilo que é vital. Ele vai logo naquela filiação, dizendo, no caso, você realmente é filho de Deus?
O diabo ele nunca vai nos tentar naquilo que ele sabe que para nós tem pouca importância. Ele nunca vai falar para você a marca de copo que você bebeu água na igreja hoje, mentira para você, não é copo ou brasa, é Plaza não sei o quê. Para mim pouco importa. Ele sempre virá com dúvidas que fazem com que você perca de ver o brilho nas coisas. O diabo ele queria tirar o foco de Jesus. Por quê? Porque se ele coloca dúvida quanto à filiação de Jesus, ele conseguiria agora finalizar Jesus facinho. Então ele fala para Jesus: se tu és filho de Deus, se você realmente é o filho de Deus. E aí Jesus poderia ter dito para ele: mas espera aí, o que diz em Isaías capítulo 9 no versículo 6, um menino se nos deu, um filho nos nasceu, a autoridade e o governo está sobre os seus ombros. Isaías profetizou a meu respeito, o salmista escreveu a meu respeito, eu sei de onde eu vim, eu sei para o que eu estou sendo lançado na terra. Então, logo no começo de um ano, muitas vezes o diabo lança em nós dúvidas, dizendo: será que esse ano você vai conseguir cumprir o que você está determinando, porque já passou-se tantos anos, e você não conseguiu? Será que agora você vai conseguir? Agora você já está mais velho, agora você já não sei o que agora, e se você não conseguir? E aí nós começamos o que? É verdade, e se não der certo? E se eu perguntar para cada um de nós aqui, todos nós já fomos paralisados em alguma área da nossa vida por causa do CIS. Ah, não vou fazer exame, porque se o exame der negativo, ou se o exame der positivo. Ah, eu não vou fazer tal prova, porque e se eu reprovar? Ah, eu não vou tentar tal entrevista de emprego, porque e se eu não conseguir? Ah, eu não vou tentar tal coisa, porque e se não der certo? E esses cis do diabo vão nos roubando do propósito. O tentador ele sustenta aquele si com as circunstâncias. Às vezes, tudo à nossa volta favorece o si. Aí ele olha para Jesus e ele fala assim: olha, se tu és filho de Deus, e ele pega toda a circunstância, tu estás sós. Ou será que um pai abandonaria o filho? Você está no deserto, olha a circunstância. Você acha que você é filho de Deus? Deus te levou para o deserto, você está sozinho no deserto, você está abandonado no deserto. Diga aí para a pessoa que está ao teu lado: você não está sozinho, Deus está com você. Mas quantas vezes o diabo lança: você está sozinha, você está sozinho, ninguém se importa com você, ninguém te ama, ninguém olha para você, porque ele pega a circunstância para reafirmar o si que ele lançou dentro de você. Ele faz com que os teus olhos sejam voltados para as circunstâncias, e nós somos movidos pelas circunstâncias. Quantas vezes eu me pego sozinho no meio de muitas pessoas? Às vezes tem vontade de pegar todos os grupos do WhatsApp, eu sei que isso já aconteceu com você também. Às vezes tem vontade de sair de todos os grupos do WhatsApp, falar: esse bando de falso, esse bando de hipócrita, ninguém está nem aí comigo, ninguém se importa comigo, ninguém vem na minha casa. Estava conversando isso com o Alisson agora há pouco, né? Todo mundo quer que o pastor vá na casa dele, mas ninguém vai na casa do pastor, ninguém vai na minha casa. Ah, você não convida, mas você também não me convida para ir na sua, então tá 0-0, né? Mas aí o diabo ele pega todas essas circunstâncias para falar o quê? Ah, o fulano não te ama, então sai de todos os grupos do WhatsApp, se isola, que vai resolver. Não, Jesus foi tentado sozinho no deserto. Provérbios capítulo 18 no versículo 1 fala: aquele que se isola insurge-se contra a sabedoria de Deus e busca os seus próprios interesses. Quem se isola está indo contra aquilo que Deus falou que é mentira. Quem se isola está dizendo para Deus: eu sou melhor do que o Senhor e eu sei o que eu estou fazendo. Então o diabo ele usa as circunstâncias para apoiar o cis. Então cuidado com o que você está vendo, porque o diabo vai fazer você ver o que ele quer que você veja. Aí ele olha para Jesus e fala assim, né? Ah, você está no deserto, cara. Quem está aí no deserto com você sozinho, está abandonado? Esse é o lugar do herdeiro de Deus? Esse é o carro que o filho de Deus tem que ter? Essa é a casa de uma filha de Deus? Essa é a roupa que um filho de Deus tem que usar? Ó, Deus está dando para o outro ali o carro zero. Olha seu carro. Se você fosse filho de Deus mesmo, Deus te dava o melhor. Ele pega as circunstâncias.
Aí ele fala assim, ó, tu está só com fera no deserto, porque o deserto é lugar de feras. As pessoas estão à sua volta. Uma vez uma pessoa olhou para mim e falou assim, meu, só tem, você anda meio, não aqui, viu, me entenda bem. Uma época, falou, mas só anda com o exército de Davi, só endividado, tribulado, falaram assim para mim. Acho que está na hora de você mudar suas amizades. Você acha que eu não ouço esses conselhos? Uma vez um pastor me disse assim, cara, quando eu tinha uma igreja no Indaiá, tira a igreja do lado da favela, a igreja do lado de favela não dá dinheiro. E eu falei, cara, pode não dar dinheiro, mas é recompensante ver vida se rendendo a Jesus. E 97% da igreja que eu pastoreava, com 300 membros, 97% tinha entregue a vida para Jesus naquele lugar, do lado da favela. Mas o diabo vai falar assim, olha, as pessoas que você está andando, é tudo um bando de Zé Ruela. Não vai te levar a lugar nenhum, bando de Zé Mané, cai fora, muda suas amizades. Porque as 5 pessoas que você anda te definem. Então muda. Nós vamos dizer, mas espera aí, eu preciso amar quem está próximo, não quem está longe. Esses dias eu coloquei no Facebook algo que gerou uma indignação. É fácil falar de missões, né? Vamos alcançar o africano, vamos alcançar o nepalês, vamos alcançar o nordestino, mas não alcança o vizinho que mora do lado. Não alcança o familiar que mora dentro da mesma casa. É fácil eu ir para uma nação que ninguém me conhece e lá pregar um evangelho mentiroso, que não me faz verdadeiro dentro da minha família. Não adianta eu pregar no Nordeste se eu não consigo pregar na cidade que eu moro. Deus está me levando para as nações, mas peraí, você nunca falou de Jesus para o seu vizinho? Você despreza os da sua cidade, como que você agora vai amar o de longe? Jesus fala assim, você vai amar quem? O teu próximo, não é o teu distante, é o teu próximo. Mas o próximo muitas vezes nos confronta, e nós não queremos amar quem nos confronta, nós queremos amar quem massageia o nosso ego, nós queremos amar pessoas que nos favorecem, nós queremos amar pessoas que toda hora nos colocam no colo e afaga os nossos pecados, não pessoas que dizem, olha, o seu pecado vai te matar. Essas é difícil de amar. Então o diabo vai dizer o quê? Se você é filho de Deus, que só está envolvido com o tribulado? Para que eu seja bênção na vida dos tribulados, porque um dia também eu já fui tribulado, se ainda não sou, né? Se ainda não sou, eu já fui bênção na vida de quem foi. Não sou tanto porque conheci Jesus, mas continuo ainda com o pé na tribulação. Então eu preciso ser bênção na vida de quem não. E aí ele diz para Jesus assim, não está com fome? Você acha que o pai vai deixar um filho com fome? Transforma a pedra em pão. Jesus poderia ter transformado a pedra em pão? Sim. Jesus precisou se entregar. Ninguém matou Jesus, ele se entregou. Ele falou, se eu orar, Deus levanta aí legiões de anjos para me tirar, mas eu sei que eu sou filho de Deus, e mesmo que eu for para a morte, Deus vai me ressuscitar. Então eu quero declarar isso nessa manhã, que os cis satânicos não vão nos paralisar. Amém? Você tem planos para esse ano? Sim ou não? Tem? Você já traçou lá planos? Já traçou metas para esse ano? Falou, olha, esse ano eu quero atingir tal meta, esse ano eu quero cumprir tal plano. E às vezes começa o ano dando tudo errado. Aí você fala, poxa Deus, eu comecei numa empolgação, mas parece que está dando tudo errado logo de começo. Por quê? Porque o diabo logo no começo de um ciclo, ele sempre vai colocar cis em nós, dizendo, ó, tá vendo esses planos? Eu acho que não vai dar certo, ó, porque o se, uma vírgula, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, quem eu sou já está definido na eternidade, as circunstâncias não te definem, as pessoas não definem quem você é, eu não vou mudar pelo que as pessoas dizem quem eu sou, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sei o que eu carrego, eu sei o que eu manifesto. Era isso que Jesus estava dizendo para o diabo, olha, a palavra de Deus diz, o que norteia a minha vida é a palavra de Deus, não são as circunstâncias, porque os cis me fazem apoiar nas circunstâncias, mas a palavra, que é a rocha, é a vida firmada sobre a rocha, me mantém firme no dia da adversidade. E se o si vier, o meu Deus está acima do si.
Você crê nisso? Sim ou não? Ah, não está dando tudo certo, mas vai dar em nome de Jesus. É um pensamento triunfalista? Não, é Bíblia. É Bíblia. Aí se eu morrer, Paulo disse, se morrer, morri. Esther disse, se perecer, pereci. Paulo, ele falou, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu combato com um bom combate todo dia. As tentações virão, as dificuldades virão, as provações virão, mas eu sei que o meu Redentor vive, Jó disse, e por fim ele vai se levantar ao meu favor, ao favor da minha casa e da minha família. Aleluia, você pode dar um glória a Deus por isso? Aí e se Deus se levantar ao meu favor? Que nós possamos nessa manhã entender quem nós somos em Cristo e dizer, olha, os cis do diabo virão, mas eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei quem eu sou em Cristo. E que nós possamos ser uma igreja que triunfa nesse tempo. Deus está nos levando ao entendimento, para um novo tempo. Se nós muitas vezes não mudarmos a nossa mente, não adianta. Esses dias eu estava orando e Deus me falou isso, não adianta eu mudar ambientes externos se o ambiente interno não é mudado. Não adianta eu mudar de igreja, não adianta eu mudar de emprego, não adianta eu mudar de família, não adianta eu mudar de roupa, não adianta eu mudar de corte de cabelo, não adianta eu mudar de carro, não adianta eu mudar de casa, se o que for que algo dentro de mim primeiramente não for transformado. Tudo aquilo que é circunstancial não vai alegrar o meu coração. O que alegra o meu coração é aquilo que é gerado dentro de mim, e é a manifestação do Cristo ressurreto, isso que gera em mim uma satisfação plena. Abra lá comigo em Mateus capítulo 4, volta lá, né? Nós estávamos lá. E nós temos que ter palavras proféticas para liberar sobre a vida das pessoas. Porque essas pessoas falaram assim, não, mas e se? Fala, não, e se o se chegar, o nosso Deus está acima do se. Se tu és filho de Deus, Jesus, desista. Não, eu sou filho de Deus, eu não tenho dúvida disso. Mas as circunstâncias mostram que as pessoas te abandonaram, mas Deus não me abandonou. Eu não sou movido pelo que as pessoas falam ao meu respeito, eu sou movido por aquilo quem eu sou. O que as pessoas falam ao meu respeito não muda quem eu sou. As circunstâncias do dia não podem mudar quem eu sou. As dificuldades do dia não podem mudar quem eu sou. A agressividade ou a dureza do coração das pessoas não podem mudar quem eu sou. Porque senão eu vou me tornar uma pessoa amarga, insensível, triste. E aí Mateus capítulo 4 diz assim, no versículo 11, então o diabo foi embora. A Bíblia diz, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Jesus resistiu ao diabo. Agora Jesus não resistiu ao diabo na sua autossustentação, ele resistiu ao diabo na palavra. Nós precisamos ler mais a Bíblia, nós precisamos meditar naquilo que Deus tem para a nossa vida. E quando o cis do diabo vier contra nós, nós vamos falar, mas espera aí, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que Ele levou sobre a cruz toda a enfermidade. Ah, mas eu estou enfermo. Eu não sou. Estar é momento, ser é eterno. Ainda que eu morra de uma enfermidade, a Bíblia diz que no céu ela não haverá. No céu não haverá dor, nem choro, nem ranger de dente. Então eu sou eterno. Ainda que o estar me tente roubar quem eu sou, mas o sou tem que estar acima do estar. Eu estou passando por problema financeiro, mas essa não é a minha condição eterna, porque eu sou filho do Deus que é dono do ouro e da prata. E talvez já tenha passado por dificuldade financeira, mas ela passou. Aí você chegou no dia da abundância, chegou o dia que você nadou em rios claros, praias transparentes, né? Pastor Daniel sabe disso, né? Mas teve o dia que estava lá no sol de 40 graus, trancado no apartamento com o ventilador quebrado. Aí tem dia que está nadando lá em Paraty, né? Mas aí Paulo diz, isso é da vida, é normal. Um dia eu passo luta, outro dia
Eu estou na abundância. Porque momentos eles são passageiros, momentos bons passam e momentos ruins passam. Momentos de alegria passam e momentos de dificuldade também passam. Agora o que eu não posso deixar passar é quem eu sou na eternidade. E na eternidade eu sou o que Cristo já determinou que eu sou. Foi isso que Jesus disse para o diabo. Ó diabo, fome eu vou ter, sozinho eu vou me sentir muitas vezes, abandonado tantas outras vezes, mas eu sei quem eu sou no meu Pai. E aí diz assim que então resistiu ao diabo e ele foi embora, e os anjos de Deus vieram e o serviram. Amém. Eu quero declarar que os anjos do Senhor virão para te servir. E quem são os anjos do Senhor? São os anjos e são pessoas. A Bíblia diz que os pastores são anjos de Deus na terra. Então pessoas virão para te servir, pessoas virão para abençoar. Quem já foi abençoado por meio de pessoas? Ah não, pessoas só me machucam, pessoas já me machucaram, mas pessoas já me abençoaram. Então eu continuo acreditando em pessoas. Eu já fui maltratado por pessoa que eu não conheço, mas já fui abençoado por pessoa que eu nunca vi. Teve pessoa que eu nunca vi, chegou e me abençoou. Então que nós possamos nessa manhã dizer: olha diabo, o seu cis aqui não funciona, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Você sabe quem você é em Cristo? Tem essa convicção? Vamos orar por isso. Diga: Senhor, em nome de Jesus, eu quero que a minha filiação seja firmada, e eu sei que o Senhor não vai deixar eu perecer. Eu sei que o Senhor não vai deixar eu morrer no meio da prova. Eu sei que o Senhor não vai deixar eu morrer no meio da luta. Eu sei que o Senhor não vai deixar eu perecer em meio às dificuldades. E ainda que eu seja tentado, eu não vou deixar o diabo me sucumbir no meio das tentações. Eu não vou deixar o diabo me roubar diante daquilo que tem sido prova da minha vida. Se coloque em pé para nós orarmos. Vamos orar. Eu não sei no que o diabo tem tentado o teu coração, tentado a tua mente. Eu não sei quais são as dúvidas que o diabo tem colocado. E se? Falaram isso. E se? Se alguém chegar para mim e falar tal coisa da sua esposa, eu vou chamar minha esposa no canto e falar: vem cá, falaram tal coisa de você, é verdade? Eu não posso deixar o si ficar me corroendo. Eu não posso deixar o si me roubar daquilo que Deus tem como propósito para a minha vida. Mas e se o si for verdadeiro? Então eu vou lutar para desfazer em nome de Jesus. Mas o que eu não posso é me render às tentações. Eu não posso me render aos ataques do diabo. O que eu não posso é me render às incredulidades desse mundo. Eu não fui gerado nesse ambiente. Eu fui gerado num ambiente de fé. Eu fui gerado num ambiente de amor. Eu fui gerado num ambiente de pureza. E antes de Lázaro sair da cova, Deus realizou um milagre dentro da cova. Então talvez o milagre está acontecendo na tua vida e ainda você não está vendo. Mas não deixe o diabo falar: e se o milagre não acontecer? Não existe área do si na minha vida. O milagre vai acontecer e ponto. Pastor, mas e se eu morrer? Você morreu, o milagre maior se concretizou. Você venceu a morte, estará na glória com Jesus. Então que você possa declarar isso nessa manhã. Senhor, ainda que os sis venham contra a minha vida, contra a minha mente, eu não vou me render a ele, porque eu sei quem eu sou. O diabo ele tenta atacar nossas áreas vitais, que é a nossa vida profissional, ministerial, familiar. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta manhã, nos rendemos ao Espírito Santo. Se renda ao Espírito Santo nessa hora. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, flua em mim, que toda área que eu tenho sido tentado,